early sunrise, the colors of the morning all inside your eyes. The world awakens in the light of the day. Aleluia, domingo abençoado, domingo de adorar a Deus, de ouvir a sua palavra, de encontrar com os irmãos, sempre motivo de alegria na minha vida. Não sei na vida sua, mas domingo para mim é precioso. E com a graça de Deus espero ser um porta-voz para isso na sua vida. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos, capítulo 2. É um texto que nós estamos lendo todo domingo, até que esse texto fique gravado nos nossos corações. Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47. Nós estamos fazendo um estudo sobre esse texto em particular que narra alguns acontecimentos da igreja primitiva. Está sendo projetado aqui na tela para você que está sem a sua Bíblia. Diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Até aqui, palavra do Senhor. Pai, graças eu te dou, Senhor, mais uma vez, pela tua santa palavra, Senhor, e pelo mover e o agir do teu Espírito. Fala conosco mais uma vez, Senhor, que nós possamos ter aí um banquete com a tua palavra e com a orientação do teu Espírito. Amém. Aleluia. Este é um texto que, como eu já disse, nós estamos vendo ele já há alguns domingos, porque ele é muito rico e muito gostoso de se estudar, porque fala do início da igreja cristã, de como eles começaram a se organizar como igreja e de como Deus começou a se mover no meio deles. E nós temos estudado e visto já há alguns domingos que existem algumas características dessa igreja, algumas marcas dessa igreja, que provavelmente era o diferencial que fez com que essa igreja fosse uma igreja quase perfeita.
um modelo de igreja para qualquer tempo, porque era uma igreja que tinha muitas coisas boas. Tinha união, tinha palavra, tinha milagres, tinha manifestação de Deus. Era uma igreja que tinha generosidade. E este é o tema de hoje, né? Características de uma igreja saudável. Hoje nós vamos entrar no tema, na parte que eles tinham, que era a parte de generosidade. Vimos sobre o ensino da palavra, vimos sobre oração, sobre comunhão, temor a Deus. Todas essas marcas dessa igreja, eu creio que era o diferencial que fazia com que Deus se manifestasse de forma mais intensa. E aquela igreja viveu tempos maravilhosos na presença de Deus. Tanto é que quando termina essa narrativa, fala que Deus acrescentava todos os dias gente que ia sendo salvas. Era uma igreja que todos os dias tinha que ter cadeiras de reserva, né? Já pensou uma igreja assim? Você tem lá 100 cadeiras, mas você já tinha que deixar cadeiras de reserva, porque todo dia, todo culto, Deus mandava gente para aquela igreja. E eu falei isso quando eu falei sobre comunhão, né? Por que Deus mandaria gente para um lugar onde elas não vão ser cuidadas, onde elas não vão ser amadas, não é? As pessoas já estão lá fora, muitas delas com a alma partida, com a vida destruída, com acusações de todos os lados, com embates, com lutas, com tempestades. E aí as pessoas, quando buscam a Deus, é lógico, a igreja é este elo de ligação, não é? Do homem com Deus. A igreja faz esse papel de reconduzir o homem a Deus. E quando uma pessoa quer buscar a Deus, ela vai a uma igreja. Não é assim que acontece? É lógico que ela busca também pessoalmente, é lógico que ela clama, mas a igreja é este referencial. E aí então a pessoa vem para uma igreja, né? E de repente encontra numa igreja tudo aquilo que ela está cansada de ver lá fora. Gente egoísta, gente indiferente, sem graça, sem amor, sem cuidado, sem vida. Então muitas pessoas vêm à igreja e desistem da fé, porque às vezes não encontram no ambiente da igreja o ambiente que saciaria a sua sede, saciaria a sua alma. Portanto, essa igreja que nós estamos estudando, elas estavam tendo manifestações de Deus, porque elas estavam vivendo coisas que traziam essa glória de Deus para aquele lugar. E entre elas, meu querido, hoje eu quero pensar com vocês neste ponto que é a comunhão e juntamente ligado com a generosidade. Diz lá, no versículo 44, que os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. É forte esse texto, não é? E quando a gente pensa em mexer nisso, às vezes a gente fica pensando, será que estamos preparados para isso? Mas vamos analisar o momento que eles viviam e o nosso momento hoje, e tirarmos daqui a verdadeira lição que Deus quer passar para a gente, a necessidade de sermos generosos. A igreja estava sendo formada, e quando Cristo partiu e deixou a sua igreja aos cuidados do Espírito Santo que veio no dia de Pentecostes, ele disse, olha, eu estou indo, mas em breve voltarei para buscar a minha igreja. Aquela igreja, ela tinha uma visão da volta de Cristo muito próxima, ao ponto de eles realmente viver uma vida completamente desapegada de todo bem material. Ao ponto de, nós lemos aqui que eles chegaram a vender o que tinha, para socorrer aos irmãos que não tinham. Foi uma atitude e um mover de Deus muito forte naquele tempo. Mas nós temos que entender esse contexto, porque senão eu posso entregar essa mensagem para você hoje, você fala assim, bispo, você está querendo que eu venda a minha casa? Não, longe disso, eu não estou querendo que você venda nada seu. Eu estou querendo que você entenda o que é o projeto de Deus para a sua igreja, para mim e para você. O contexto deles era isso, Cristo volta daqui 1 ano, Cristo volta daqui 2 anos. Para que eu vou manter o meu emprego? Para que eu vou manter a minha empresa aberta? Cristo vai voltar. E nisso, para o tempo deles, eu acredito que foi algo que depois eles começaram a entender melhor o projeto de Deus.
Porque eu digo sempre o seguinte: a vontade de Deus não é que você não tenha nada, é que você tenha com abundância. A vontade de Deus não é somente suprir as nossas necessidades e somente isso, você ter o para hoje. Não, Deus não quer isso. Eu te afirmo com toda a convicção da palavra de Deus, que Deus quer abundar a nossa vida em todos os aspectos. Mas, para um motivo, para que você tenha com que ajudar o outro. Nós temos que entender este projeto de Deus, que Ele nos fez como um rio, onde a água entra e continua passando e alimentando outros lugares, e não como um lugar fechado de águas que entram e não saem mais. Mas são águas que entram e que nos saciam e que nos enriquecem, mas que também saem de nós para enriquecer outras pessoas. Hoje, por exemplo, não faria nenhum sentido se eu falasse ou vivesse essa experiência do livro de Atos. Vender o que tenho e dividir com todo mundo. Por quê, meu querido? Porque uma hora acaba esse dinheiro. Não é assim? Uma hora acaba. Se você simplesmente distribui e reparte e não tem mais nenhuma entrada, uma hora essa finança, esse recurso se esgota. E foi o que começou a acontecer na igreja primitiva, que depois eles precisaram de pedir ajuda para as outras igrejas, e ambas começaram a socorrer uma a outra. Por quê? Porque os recursos provavelmente começaram a se esgotar. Mas, em contrapartida, este povo viveu um nível de generosidade, dentro do conhecimento que eles tinham no momento, que atingiu o seu ponto máximo, diferente, de viver em generosidade. Hoje a igreja pensa diferente porque vivemos em tempos diferentes. Que bom que Deus está abençoando a sua vida e você tem uma empresa. E você está ganhando bastante dinheiro. Não feche a sua empresa. Dinamize ela mais. Faça com que ela produza mais e flua mais. Mas entenda que o objetivo disso só pode ser na vida daquele que crê em Deus e anda na sua palavra. É para que você tenha com que abençoar também o outro. Posso ouvir um amém? Os gastos com relação a uma igreja, eles são mensais, não é? Você não pode só ter hoje, você tem que ter hoje, tem que ter amanhã, todos nós temos que ter hoje, ter amanhã, porque a vida é assim. E nisso eu vejo uma graça de Deus sobre nós. Mas em contrapartida, alguns têm entendido mal essa situação de prosperidade. E até mesmo em alguns círculos evangélicos, se ensinado errado acerca de prosperidade. Prosperidade é eu ter, é eu crescer, é eu alcançar. Aquela igreja começou a viver um nível de generosidade. Eu quero apontar 3 razões aqui, por que a gente tem que ser uma igreja que vive num ambiente de generosidade. Eu vou dar 2 mensagens sobre generosidade, e na próxima, se Deus assim o permitir, eu quero mostrar para a igreja os benefícios de ser generoso. O que a generosidade produz nas nossas vidas. Mas hoje eu quero te dar uma base por que nós devemos ser generosos. Em primeiro lugar, eu tenho falado isso em quase todas as características dessa igreja, é porque é um mandamento de Deus. É uma ordem clara de Deus acerca de sermos generosos e termos um olhar atento para a necessidade do outro. É palavra de Deus. Vamos lá comigo, por favor, livro de Isaías 58. Livro de Isaías 58, versículos 7 até o 9. Esse capítulo 58 de Isaías, ele é fantástico, meu querido. Se você nunca leu ele, eu li ele inteiro quando estava preparando essa mensagem. Ele fala do jejum. Eu achei muito engraçado. Nós estamos numa campanha de jejum e eu não sei vocês, mas quando eu faço jejum, eu fico um pouco mais irritado. Você fala, mas não poderia ser, porque o jejum é uma coisa tão espiritual. Não, ela é espiritual, mas na minha carne ela causa alguns efeitos que me alteram um pouco, né? Aí lá em casa até virou motivo de brincadeira, quando às vezes eu dou uma resposta meio indelicada, aí minha esposa pergunta, você está de jejum? E nesse texto aqui,
o profeta Isaías, usado por Deus, ele fala exatamente sobre isso, de um jejum que acabava até em briga no meio do povo de Israel. E depois ele chega nessa parte que eu vou ler para vocês, dizendo o que Deus espera. Ele diz assim: não é partilhar sua comida, o que Deus espera? Deixa eu ler os 6 aqui só para você pegar o contexto. O jejum que desejo não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? E pronta, aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura, e a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aleluia! Por que eu tenho que aprender a entrar neste ambiente de generosidade em todos os aspectos da minha vida, e não somente a questão financeira? Porque isto é uma ordem dada por Deus a todo ser humano. E quando eu digo a todo ser humano, muito mais para a sua igreja, muito mais ainda para aqueles que se dizem que Jesus é o Senhor da sua vida. Eu gosto muito, talvez por isso que eu bato muito nessa tecla acerca do senhorio de Cristo. Porque quando nós falamos que Jesus é o Senhor da nossa vida, nós estamos dizendo que Ele é o dono da nossa vida. E muitas vezes nós buscamos revelações de Deus, queremos ouvir um profeta, queremos ouvir alguém que tenha este dom de trazer uma revelação especial, mas a revelação de Deus é tão clara em vários aspectos da Bíblia, que não tem porquê nós não praticarmos, a não ser que não quisermos verdadeiramente obedecer à voz de Deus. Esse texto de Isaías, o profeta Isaías é um instrumento de Deus, ele está dizendo: o que é que eu espero de vocês? Um jejum que vira contenda? Uma oração que só querem se aparecer? Não, eu espero mais de vocês. Essa é a minha vontade para a vida de vocês. Que vocês aprendam a ser generosos com as outras pessoas. Generosidade pode envolver o tempo da sua vida, pode envolver um aconselhamento, um acolhimento, mas também, eu vou pincelar sempre nessa mensagem, a tua vida financeira. Porque se você é do Senhor Jesus, toda a sua vida, tudo aquilo que você tem, pertence ao senhorio de Cristo. E todas as vezes que nós tocamos no assunto de generosidade, que tem que envolver um pouco de custo, nós nos travamos por dentro, gente. É da nossa natureza, nós vamos ver isso daqui a pouco no segundo ponto. Mas nós precisamos travar uma batalha contra essa natureza decaída, para que a generosidade não seja esporádica, mas seja um estilo de vida diário nosso. Sermos generosos. Quer mais um texto do Antigo Testamento? Eu vou citar do Antigo e depois vou para o Novo. Antigo Testamento, Provérbios capítulo 25, versículo 11. O que diz lá? Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Generosidade até mesmo com pessoas que não são as nossas queridas. Ali ainda fala de inimigo. O caldo engrossou um pouco mais. Se o teu inimigo tiver fome, você tem que ser generoso para com ele. É uma ordem específica da palavra de Deus para a minha vida e para a sua. E Jesus Cristo veio e confirma exatamente essa perfeita vontade de Deus acerca da generosidade. Quando ele diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 42. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Dê ao que lhe pede, e não vire as costas, não fuja daquele que você sabe que vai lhe pedir algo emprestado. Generosidade
é um dever de todos nós, e principalmente daqueles que se dizem cristãos. Nós temos que obedecer à voz do nosso Mestre. Nós temos que simplesmente deixar Ele ser o Senhor das nossas atitudes. Só é possível isso, meu querido, quando realmente você resolve morrer para si e deixar que Ele seja o Senhor da sua vida. Jesus como Senhor não é só na canção. Jesus como Senhor são nos nossos atos diários. Eu vou agir conforme é a vontade de Deus, sentindo ou não sentindo nada. É assim com relação à oração, é assim com relação à palavra, é a perfeita vontade de Deus. Generosidade é um dever. Posso ouvir um amém? Quero que você entenda o porquê que há tanta resistência nessa área da generosidade, de ajudar, de pôr a mão no bolso quando necessário. Porque existe em nós uma natureza decaída. E a principal característica dessa natureza decaída é o egoísmo. Segundo ponto, porque devemos ser uma igreja que vive em generosidade. Porque a generosidade trabalha contra este sentimento, eu ia falar espírito, mas às vezes até mesmo o espírito da avareza, do egoísmo. A generosidade é um mecanismo de Deus que vai destruir essa natureza herdada de Adão e Eva, a natureza do egoísmo. Você percebe, eu já dei esse exemplo, mas a gente que está sempre perto de criança, a gente percebe essa natureza muito clara na inocência da criança. Ela ainda não tem uma concepção de pecado. A criança, até certa idade, ela é uma pureza, uma inocência, porque ela não conhece o certo e o errado. Não conhece o pecado, muito embora ela possa errar. Mas ela não tem essa diferenciação. Por isso que a criança, isso varia de criança para criança, até certa idade ela está neste período da inocência. Mas você pega uma criança neste período da inocência, na pureza da criança, e ela tem lá o seu brinquedo, e ela deixa do lado, não quer nem brincar. Mas aí vem o amiguinho, vem o priminho, e pega o brinquedo para brincar. Geralmente, com algumas exceções, né? Essa criança de pronto já quer pegar o brinquedo de volta. É meu, me devolve que é meu. Mas até então nem ligava para ele. De onde surge esse sentimento negativo? De onde surge essa inclinação? De uma natureza que nós carregamos, que é conhecida como a velha natureza, natureza decaída. Nascemos já assim, meu querido, há uma mancha em nós desde o nosso nascimento. E a característica deste homem decaído principal é o egoísmo. Somos egoístas por natureza, mas não é a vontade de Deus. Mas não é o projeto de Deus. É bom frisar isso, porque existem outras partes em nós que refletem a imagem decaída. Assim como eu estou falando do egoísmo, eu posso falar do roubo. Tem gente que tem uma mania feia, se é que eu posso chamar de mania, de roubar. Faz parte de uma natureza decaída. Tem outros que têm outras inclinações. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque essas inclinações, apesar de nós nascermos com essa infeliz mancha do pecado, não é a vontade de Deus e não podemos nos conformar com este estado de pecado. Você vem a Cristo do jeito que você está, isso é fato. Ninguém vem santo a Cristo. Mas não deveria permanecer do jeito que está. Nós precisamos ser moldados. E voltando ao nosso tópico de generosidade, nós precisamos quebrar a força do egoísmo e da avareza que muitas vezes toma conta do coração humano. E infelizmente, até mesmo do cristão. Até mesmo do cristão. Olha o que a palavra de Deus fala no livro de
Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Eu vou ler um pouco com vocês aqui para ficar um pouco mais rápido. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Olha o grau que foi colocado a ganância, que está completamente ligado ao egoísmo. O apóstolo ali diz que isso é uma idolatria. O que é uma idolatria? Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida. Seu trabalho pode ser uma idolatria, dependendo do jeito que você lidar com ele. O seu dinheiro pode se tornar uma idolatria na sua vida. Até mesmo os nossos filhos podem se tornar uma idolatria em nossas vidas. Eu tenho um amigo muito querido, que ele ama demais os seus filhos, mas ama ao ponto de quase uma idolatria. Ao ponto de uma vez, em uma conversa entre nós, ele me dizia: olha, se meu filho matar alguém, e eu puder esconder ele, eu escondo ele, mas eu não entrego ele para a polícia nunca. Olha o ponto que chega a idolatria. O filho se tornou mais importante do que tudo na vida da pessoa. Isso é idolatria. E o apóstolo coloca a avareza neste patamar de idolatria. O que isso quer dizer, meu querido? Quer dizer que se eu e você não praticarmos a palavra de Deus conforme ela é, e deixarmos a generosidade se tornar a nossa vida diária, nós podemos entrar em um lugar em que estamos substituindo a glória de Deus, o senhorio de Cristo, por coisas materiais. Por dinheiro. Por dinheiro. Jesus cita no Evangelho a questão de mamon, e ele trata desse termo. Mamon é um termo grego que significa posse, dinheiro. Mas quando ele vai falar sobre isso, ele fala assim: olha, você não pode servir a dois senhores. Ou você vai agradar um e desagradar o outro. Você não pode servir a Deus e a mamon, ele fala. A Deus e às riquezas. A Deus e ao dinheiro. Mas, bispo, nós não podemos ter dinheiro? Sim, podemos. Abraão era um dos homens mais ricos que andou sobre a terra, e a Bíblia diz que ele era rico porque Deus deu a ele. Deus deu. Salomão se tornou um dos reis mais ricos da história, e diz a palavra de Deus, porque Deus deu a ele. Então, se Deus deu, o problema não está em ter, mas o problema está exatamente em aquelas coisas ter o seu coração. Quem é o Senhor da sua vida? O dinheiro ou Deus? Como é que nós podemos fazer isso? É um tratamento diário, meu querido. É por isso que é tão importante o momento da oferta. É por isso que é tão importante, não vou entrar nesse quesito agora, a lei dos dízimos. Ai, 10%, ai, não sei o quê, isso... Meu querido, é um tratamento de Deus necessário na nossa vida. Eu louvo a Deus porque eu sou dizimista desde o tempo que eu aprendi a palavra de Deus, porque isso me trata todos os meses. Para que um espírito de avareza e de egoísmo não predomine sobre a minha vida. Você está me entendendo, meu querido? Por que Deus pede para sermos generosos? Para quebrar essa força que impera no meio da humanidade. Meu querido, por dinheiro se mata, por dinheiro se trai, por dinheiro se engana. Por dinheiro se faz coisas loucas, tudo associado ao quê? À ganância, à avareza, ao egoísmo. E quando Deus diz assim, olha, aprenda a ser generoso, é uma arma que Deus nos dá para quebrar essa maldição na nossa vida. Posso ouvir um amém? É duro ouvir amém, né? Quando essa questão envolve nosso dinheiro. Mas muitas e muitas vezes Deus tem lidado na minha vida acerca da questão do dinheiro. Todos nós temos que ser ouvidos, atentos para ouvir a voz do Espírito Santo nessas questões financeiras. Porque senão você diz assim, não, comigo não, eu não tenho problema com o dinheiro, mas você está tentando enganar você mesmo.
A todo tempo você vive amarrado e preso, no pouco ou no muito. Isso não faz diferença, meu querido. Tem gente que agarra na miséria. E tem outros que agarram no monte. Mas a imperfeição se dá em ambas as situações. Essa natureza decaída que vai ser transformada quando eu e você começarmos a colocar em prática generosidade, generosidade, generosidade para com todos. Para com todos. A coisa é tão séria que Paulo, quando vai falar com Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo 3,3, é uma carta de recomendação eclesiástica acerca da organização da igreja, dos bispos, pastores. E quando ele fala daqueles que querem serem bispos, uma das recomendações é essa: não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico, e não apegado ao dinheiro. Você quer ser servo de Deus, você quer ser instrumento, ministro do Evangelho, uma das recomendações que Paulo dá a Timóteo é que esses homens não podem ter apego demasiado ao dinheiro. Por quê? Porque isso se torna uma armadilha na vida da pessoa. Isso se torna um laço na vida da pessoa. Jesus fala em Lucas 16:13. Põe aí para mim. Lucas 16:13. Nenhum servo pode servir a dois senhores. É aquele texto que eu citei, fica aqui para a gente comprovar. Pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Em algumas traduções está mamon, que significa a mesma coisa, riqueza, dinheiro. Jesus quase que deu uma personalidade ao dinheiro, não é? Ele virou uma pessoa, ele virou um senhor. É que por trás dessa ganância tem uma ação, tem um espírito, tem uma personalidade, não é? E por isso que a palavra de Deus nos exorta a vivermos a generosidade. Generosidade, meu querido, no dia a dia. Várias vezes durante o dia o Senhor permite pessoas ao nosso redor que estão precisando receber alguma coisa. E quando eu digo receber alguma coisa, não estou falando só de dinheiro, não. Atenção muitas vezes, amor, acolhimento, ombro amigo para ouvir. Tudo isso faz parte de um coração generoso. Mas algumas vezes envolve pôr a mão no bolso. Recentemente lá em São Joaquim, na igreja que eu também pastoreio, quase no final do culto, a irmã trouxe um bilhete, pedido de oração. Né? Pedido de oração para fulano de tal que está passando necessidade, faltando comida. Eu falei, não, mas aí não, isso não é oração. Eu falei, quem que é essa pessoa? Não era da igreja. Eu falei, não, mas podemos orar para Deus abençoar ela, mas isso aqui nós temos que resolver. Não é oração, ela está precisando de comida no prato. Vamos levantar aqui agora uma oferta para ela, vamos comprar uma cesta básica, vamos resolver essa situação. Há momentos que Deus nos coloca em situações e espera de nós que nós sejamos a solução do problema. E aí muitas vezes nós fazemos uma oração. Eu me lembro de uma história. No meio evangélico, de vez em quando, tem umas histórias engraçadas, né? Não sei quem contou essa, se foi pastor Silas ou outro pastor. Ele disse que estava numa reunião de oração, como as nossas aqui, né? E no final da reunião de oração deram as mãos, e aí perguntou, tem mais algum pedido específico? Aí o irmão falou assim, eu tenho um pedido para fazer, uma oração para fazer, que vão cortar a luz do irmão, então eu gostaria de fazer uma oração aqui para a gente orar, uma oração forte, né? Já viu a história da oração forte? Vamos fazer uma oração forte para que Deus cegue os olhos daquele homem que vai cortar o fio da energia, que quebra o carro dele, que o pneu fure, que ele não chegue lá para cortar a energia da irmã fulana de tal. Essa oração é interessante. Para Deus fazer de tudo, menos eles fazerem uma famosa vaquinha, contribuição, colocar a mão no bolso e falar assim, vamos resolver esse problema da energia da irmã. Nós vamos viver uma vida tão centrada em nós mesmos e nos esquecemos que somos luz neste mundo, meu querido.
E que Deus quer usar a minha vida e a sua para abençoar outros. Para abençoar outros. Essa irmãzinha que eu falei lá de São Joaquim da Barra, levaram uma cesta básica para ela. A pessoa que fez isso, que é uma obreira da igreja, ela falou: bispo, eu nunca senti tanto a alegria do Espírito Santo ao entregar aquela cesta básica para uma pessoa. Eu falei: é isso, Suzana. Quando a gente dá, nós somos mais abençoados do que quem recebe. É generosidade. Fomos chamados para ser generosos. Você tem que travar essa batalha, meu querido. Porque isso acontece diariamente na vida de todos. De todos. Do iniciante, do pastor, do novo convertido. Todos nós temos essa natureza que quer o melhor sempre para nós mesmos. Escolhemos a parte melhor da carne, escolhemos a parte melhor do bolo, queremos sempre o melhor assento, a melhor poltrona. Preste atenção para você ver. Acontece de forma natural. Você vai sempre procurando o melhor. É esse sentimento gerado do pecado, que encravou na alma humana. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. Pelo poder que há no nome de Jesus e pela vitória da cruz, nós não precisamos viver uma vida de derrota e preso em nenhum sentimento pecaminoso. Quer seja ele a avareza, quer seja ele o egoísmo, porque em Cristo somos mais do que vencedores. Amém, igreja? Em Cristo somente nós podemos vencer. Diz que a avareza é o pior dos senhores, porque ela exige que você guarde tudo sem poder tocar em nada. Esse é o avarento, esse é o espírito da avareza que domina muitas vidas. A pessoa guarda, ela poupa, ela esconde, mas ela mesma não toca naquilo. Ela vive uma vida de miséria e morre como rico. Escravidão pura. Mas quando praticamos a generosidade, nós vamos sendo libertos dessas cadeias. Amém? Vamos sendo libertos dessas cadeias. Quando Paulo dá uma carta também para Coríntios, ele fala assim: aquele que roubava, não roube mais. Agora trabalhe para que tenha o suficiente para si e para socorrer o outro. Aquele que mentia, não minta mais. E aquele que era egoísta, agora sou eu dizendo, passe a ser generoso. É a contramão, entendeu? Você que roubava, agora você trabalha. Você que mentia, agora você fala a verdade. Você que tem ou tinha um coração egoísta e um sentimento estranho de avareza, querendo guardar só para si, vai começar a ser generoso, porque a generosidade vai derrubar essas cadeias em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? É assim que funciona. Terceira razão, terceiro pilar, por que uma igreja tem que ser generosa? Por que eu e você temos que ser generosos? Porque devemos ser imitadores de Deus. Efésios 5, versículo 1 e 2, Paulo dá essa recomendação à igreja que está em Éfeso. Efésios 5, versículo 1 e 2, diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Sejam imitadores de Deus. Talvez essa também já seria uma razão suficiente para a gente mudar as nossas atitudes. Sermos imitadores de Deus. E Deus, meu querido, na sua essência, Ele é generoso. Ele é doador. Isso faz parte da essência de Deus. Tudo que há, tudo que existe, veio de sua dádiva, de sua doação. Deus se mostra em Cristo a perfeita dádiva e generosidade e doação. Aquele texto de João 3,16, que nós deveríamos saber de cor, né? Texto áureo da Bíblia. Porque Deus
amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Diga aí comigo, deu. Deu. É isso que Deus faz. Deus dá. Deus derrama. Deus abunda. É da sua natureza. A natureza de Deus é uma natureza generosa. É uma natureza generosa. No Antigo Testamento, quando Deus manifestava algo no meio do povo, como por exemplo uma cura, eles então chamavam Deus de Jeová Rafá. Eles juntavam aquela situação, aquele mover de Deus e dizia, Jeová cura, Jeová Rafá. Quando Deus era providenciador, abençoador, quando Deus dava, quando Deus se mostrava supridor, eles usavam o termo Jeová Jirê, Deus provedor, Deus generoso, Deus que derrama graça sobre todos. Meu irmão, sinceramente, eu e você deveríamos nos parecer com o nosso Pai. Quando andamos em generosidade, nós estamos refletindo glória para o nosso Pai. Mas quando vivemos em um sentimento egoísta, mesquinho, onde nós somos o centro de tudo, Deus não é glorificado. Coisa boa é andar com gente generosa. Sim ou não? Porque o generoso, ele traz um pouco da imagem do Pai. Madre Teresa de Calcutá. Lembram dessa serva? Ela tinha toda a simplicidade do mundo, uma freira católica que doou a sua vida em favor dos necessitados. Dizem que Madre Teresa de Calcutá, todos sentiam prazer de estar próximo dela. Não precisava nem falar nada, só de estar perto dela, sentiam uma alegria interna. Por quê? Porque era alguém que vivia generosidade. Era gente boa. Era gente que parecia com Deus. Somos chamados para ser a imagem e semelhança do nosso Senhor. Quando Jesus veio, que é chamado de segundo Adão, Ele fala assim, olha, agora se revistam da imagem, não do primeiro, mas do segundo. Porque o primeiro traz a imagem terrena. Adão é o nosso pai. É de lá que nós herdamos todas as mazelas, e ele também todas as coisas. Adão traz a imagem daquilo que é terreno e muitas vezes carnal. Mas o segundo Adão, Jesus Cristo, nosso resgatador, ele trouxe a imagem do celestial. Por isso nas cartas Paulo diz, se revista da imagem do celestial. Você não é mais parecido com Adão. Nós temos que ser parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Que quando veio, Ele veio para mostrar quem era Deus. Você quer conhecer Deus? Olha para Jesus. Foi isso que Ele disse para os seus apóstolos, quando perguntaram para Ele, mostra-nos o Pai, e isso basta. Ele olhou para eles e falou assim, olha, não estou entendendo. Eu estou tanto tempo com vocês e vocês ainda não me conhecem? Ele é a imagem perfeita do Deus invisível. E o que isso quer dizer? Olha para a vida de Jesus, como é que foi a vida dele? A vida de Jesus foi uma vida de doação contínua, permanente, diária. Ele doava o seu tempo, ele doava a sua vida, ele doava e alimentava multidões, ele se compadecia do povo, ele se compadecia do pecador, ele abraçava e trazia para Deus aqueles que toda a sociedade rejeitava. Jesus, a imagem perfeita de Deus, Jesus é generoso, Jesus é bondoso, Jesus é acolhedor, Jesus dá. Jesus dá. Só para a gente pensar, essa semana, quem foi que você ajudou? Puxa aí na memória. Teve alguém que você foi bênção para ela essa semana?
Essa semana está difícil, bispo. Então vamos estender mais um pouquinho esse mês. Tem alguém nesse mês que você se lembra aí que você fez uma diferença na vida da pessoa? E você mostrou Cristo para ela? Não falando, mas sendo generoso. Aquele ditado de São Francisco de Assis, que quando foi recrutar os seus discípulos para fazer um evangelismo, ele disse assim: saiam todos e evangelize. Se precisar, falem alguma coisa. Mas que evangelismo que é esse? Não tem pregação? Não, tem vida. Só se precisar você fala alguma coisa. Mas quando você é generoso, quando você se parece com o Pai, muitas vezes você não precisa fazer quase nada ou falar quase nada. É tão bom ter pessoas generosas por perto. Que as pessoas que andam com vocês possam dizer: que bom ter você por perto. Você me acrescenta graça, você me acrescenta vida. Só assim, meu querido, nós vamos vencer esse egoísmo implantado no coração do homem. Só vivendo generosidade. Seja imitador de Jesus. Faça como Ele fez. Você verá, na próxima mensagem, só para dar um gostinho, o que a generosidade pode fazer na sua vida. Porta se abre, salvação entra, dinheiro entra, abundância entra, quando você entender as leis da generosidade que Deus quer que a gente viva. Amém? Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Eu vou ler um último texto para vocês. Quem já ouviu falar daquela cidade que foi destruída, chamada Sodoma e Gomorra, lá do Antigo Testamento? Quem já ouviu? Amém? E todos nós ouvimos falar muitas coisas feias daquela cidade. Eles viviam na prática do pecado, pecados sexuais. Dizem que eles faziam até mesmo na própria rua. Eram devassos. Mas tem um detalhe que Ezequiel fala de Sodoma, que eu confesso que se eu passei por esse texto eu não me lembrava mais. Mas eu achei muito interessante. Está lá no livro de Ezequiel, no capítulo 16, no versículo 49. E eu que pensava que Sodoma foi destruída só por causa de pecados sexuais. Diz lá: ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Não ajudavam os pobres e os necessitados. Essa é uma acusação do profeta acerca de Sodoma e Gomorra. Além dos pecados que nós conhecíamos e falamos: olha, se você viver isso, você vai ter destruição. Não é assim? A gente prega para os outros, não é? Olha para Sodoma, Deus destruiu Sodoma. Por quê? Porque viviam imoralidade sexual. Verdade? Sim. Naquele tempo eles chegaram num limite que eu desconheço, onde a justiça de Deus veio sobre eles. Mas o profeta Ezequiel nos deu um detalhe que eu não tinha percebido. Eles eram egoístas, tinham fartura, mas não socorria ninguém. Que o Senhor possa trabalhar conosco e nos moldando a cada dia para sermos melhores e sermos pessoas generosas. Amém? Curva a vossa cabeça, vamos orar a Deus. Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, por essa manhã. Porque a Tua palavra nos revelou, Senhor, algo tão importante, Pai. Algo que faz parte da Sua própria essência. Tu és bondoso, Tu és misericordioso, Tu és generoso. Não é que o Senhor pratica isso, é que o Senhor é essas coisas, elas fazem parte do Teu ser. E nós, como filhos Teus, Pai, temos a obrigação, o compromisso de parecermos cada dia mais contigo. Pai, nos ajuda, Senhor, a tirarmos das nossas vidas toda a idolatria. Tudo aquilo, Senhor, que ocupa o lugar que é Teu, a primazia, o primeiro lugar, o mais importante.
Quer seja ele, Senhor, qualquer coisa, inclusive dinheiro, Pai. Que a gente possa verdadeiramente viver uma vida, Senhor, completamente desarraigada de toda avareza e de todo egoísmo, Pai, mediante a ação do Teu Espírito e a prática diária de generosidade. Aleluia! Enquanto eu estava orando, me lembrei do livro de Apocalipse, que diz que no céu haverá ruas de ouro. Quem já leu isso? É encantador, né? A gente fica pensando, puxa, que lugar vai ser esse? Eu já pensei tanta coisa dessa rua de ouro. Mas uma coisa interessante da rua de ouro pode ser também uma analogia de que lá no céu, o ouro vai ser pisado por nós. Porque verdadeiramente lá, Jesus vai ser o Senhor das nossas vidas de forma absoluta. O dinheiro não vai dominar, nós vamos pisar no ouro e vamos ser mais que vencedores em nome de Jesus. Amém? Erga a tua mão para o céu. Pai, graças eu te dou, Senhor, pela tua palavra, pela comunhão dos irmãos, por cada vida. Eu te dou graças por este domingo, Pai, porque estamos de pé, com força e vivendo, Senhor, debaixo da tua graça e misericórdia. Abençoe a cada um, Senhor, dá-nos um domingo de paz, de alegria. Guia-nos, ó Deus, para os nossos lares, livra-nos do mal. Eu te peço em o nome de Jesus. E que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce presença do Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu querido. Vá em paz em nome do Senhor.